chamam muito a atenção, mais uma vez, para a discussão em torno da legislação de trânsito. Ano passado, fizemos uma matéria especial bem profunda sobre isso. E para falar mais sobre esse assunto recorrente sempre aqui no SBT-RS, eu converso agora com o defensor público que coordena o Centro de Referência em Direitos Humanos, Dr. Mário Reingatz. Seja bem-vindo, Dr. Mário. Obrigado, ao SBT Rio Grande. Dr. Mário, mostramos aí casos recentes, casos graves, alguns com a prisão do responsável pelo efeito morte, outro ainda aguardando aí o desdobramento por parte da investigação da Polícia Civil. Doutor Mário, eu começo lhe perguntando sobre a legislação. Na sua opinião, o senhor é ligado ao Centro de Direitos Humanos da Defensoria, importantíssimo. Na sua opinião, é branda a legislação que o Brasil dispõe hoje para julgar esses casos de crimes de trânsito, casos de morte especificamente? Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores. Eu não diria que a legislação é branda, porque a legislação ela dá a possibilidade de que os atores do sistema processual, desde a polícia na sua investigação, até o Ministério Público no oferecimento da denúncia, e para que se possa se desenvolver o processo com contraditório, com ampla defesa, e o judiciário, ao final, dar uma resposta adequada a cada caso. Essa questão do time, do tempo de resposta, é que muitas vezes causa a sensação de impunidade, né, doutora? A gente, há poucos dias, até no SBT Brasil mostrou, enfim, foi um destaque, o caso do deputado lá do Paraná, deputado Carlos Filho, quase 10 anos depois de passar por cima do carro das vítimas, alcoolizado, altíssima velocidade, tirou 2 vidas, foi a julgamento há dias atrás, pegou 9 anos de sentença, de prisão em regime fechado, mas ainda os recursos ele aguarda em liberdade. Esse timing colabora para essa sensação de impunidade, doutor? Talvez sim, talvez essa sensação de impunidade seja dada de certa forma por alguns processos, muitas vezes emblemáticos, que acabam tendo uma demora excessiva. 10 anos, sem dúvida alguma, é um tempo demasiado alto para um processo. Agora, é preciso compreender que muitas vezes se espera uma resposta imediata da justiça. O processo, ele precisa de uma maturação, precisa se apurar os fatos, apurar o que efetivamente ocorreu, qual foi a figura delituosa que ocorreu, se ocorreu um crime e efetivamente quem é o autor, se ele tem responsabilidade. Temos que também ter o cuidado para que não haja impunidade, mas que não haja injustiças. Doutor, a gente vem mostrando há alguns dias esses flagrantes, esses casos graves, a maioria acaba em morte e tem um componente, um ingrediente que causa muita indignação também, que é a questão de fugir sem prestar socorro. O senhor que é professor de direito penal, quando o motorista assume essa postura de nem ao menos fazer uma ligação para uma SAMU, enfim, para uma autoridade de socorro imediato, o que isso pode ocasionar de agravantes para o processo que ele vai responder lá na frente? Muito bem. Essa questão da prestação de socorro, ela tem 2 vieses na legislação. No primeiro momento, a legislação ela pune com maior gravidade aquele sujeito que for responsável por um crime de homicídio ou de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com um aumento de 1/3 até metade da pena. Por outro lado, a legislação incentiva a que o motorista que eventualmente se envolva num acidente pare e preste socorro imediato e eficaz à vítima. Nesse caso, o motorista é beneficiado, inclusive, com a impossibilidade de ser preso em flagrante. Sim. Isso beneficia aquele sujeito que efetivamente, por uma infelicidade, acabou causando um acidente, mas imediatamente busca minorar as consequências daquela situação. A gente também, a sociedade acabou enfrentando uma situação nova há alguns anos, que é a questão da balada segura, das fiscalizações de trânsito para retirar motoristas alcoolizados das ruas. O senhor acredita, a Defensoria faz essa leitura de que a consciência dos motoristas melhorou, ela amadureceu do ponto de vista de vou beber, então não vou dirigir, vou usar um aplicativo, enfim. É perceptível essa sensação no cotidiano da cidade, de acordo com a Defensoria, lá, coordena a Direção de Direitos Humanos? Sem dúvida alguma. A importância, me parece que muitas vezes se preocupa-se com a questão da legislação. A legislação não é ruim, a legislação ela possibilita os mecanismos necessários para a prevenção e para o combate a esse tipo de situação. O que me parece que realmente é eficaz é justamente campanhas de conscientização, fiscalização adequada e efetiva. O exemplo do combate à embriaguez ao volante me parece que é um grande caso de sucesso no Brasil. Em que pese não tenhamos ainda erradicado esses acidentes, a população está mais consciente. O motorista brasileiro precisa evoluir muito ainda, mas já está mais consciente. Eu acho que muito disso se deve a essa campanha, especialmente a uma eficaz fiscalização. Isso é essencial.
Questão do racha, também com frequência. Hoje as cidades praticamente aí têm um cercamento eletrônico, seja do poder público, seja da iniciativa privada, e as câmeras acabam surgindo. Questão do racha, da disputa, da corrida em via pública, como a justiça acaba, o entendimento do Poder Judiciário acaba fazendo a leitura diante dessa postura de alto risco. Certo. O racha, hoje, por si só, já é considerado um crime. Há um crime específico no Código de Trânsito Brasileiro. O sujeito, apenas por praticar o racha, ele já está incorrendo numa... Sem precisar necessariamente atropelar ou causar um acidente. É um crime de perigo. Então, não há necessidade de que haja uma vítima. O simples fato de se utilizar a via pública para correr, para fazer uma corrida, uma disputa automotiva, já faz com que incida, então, numa infração penal. Se o resultado morte ocorrer em virtude da prática de racha, esse é um crime ainda mais grave, ainda que não seja pretendido, ainda que não haja a intenção do agente de causar aquele resultado. Rapidamente, para a gente encerrar, doutor Mário, se falou do tempo, né, do tempo de maturação do judiciário para análise do processo. Agora vamos falar rapidamente das punições. As punições que a própria mídia, que a opinião pública noticia, na sua opinião, são adequadas para o crime de trânsito? É difícil se pronunciar sobre se as punições em geral são adequadas. Tudo caso a caso, né? É necessário, nós profissionais do direito, nós precisamos conhecer o processo, conhecer o caso em si para poder emitir uma opinião. O que eu posso lhe afirmar é que a legislação permite que se faça uma análise para enquadrar cada situação em uma determinada consequência jurídica. Tá certo. Lhe agradeço muito a presença aqui no SBT Rio Grande. Também um agradecimento à Defensoria Pública do Estado. Bom trabalho para o senhor ali, que eu sei que o Departamento de Direitos Humanos lá é atuante. Tem muito trabalho. Eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Tá certo.